Vamos começar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à primeira aula de ética profissional, que vamos entrar propriamente dito no conteúdo da matéria. Recorda você que na aula passada nós fizemos toda a apresentação do plano de ensino e comentando, né, a ementa, o programa, todo o conteúdo da matéria, as avaliações, e apresentei também a nossa monitora, a Rayane, e qual que é a nossa sugestão, né, nesse nossa segunda aula, nosso segundo encontro? É que você realmente entre, né, lá no AVA com o seu login e senha e você faça o acesso ao plano de ensino, leia, observe as 4 trilhas que nós temos lá, se inteire de todo o conteúdo do assunto, das atividades finais que serão feitas em cada final de mês, e depois aí você realmente vai ter também o cômputo, né, da sua presença semanalmente. Então, eu digo para você, né, se planeje, se discipline, para que você, a cada semana, assista à unidade respectiva da semana, da aula, e depois, no final do mês, você vai fazer a sua atividade avaliativa. Recordo que teremos uma aula síncrona, que já está lá também no plano de ensino, a data, o horário, e convido você para que venha nessa aula. Ela não contará presença, então, mas qual é o objetivo dela? É você se identificar, se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, alguma coisa que você ainda não tenha ficado claro para você na primeira aula da semana passada, do plano de ensino. Então, você vem, né, para poder conversar comigo, com a Rayane. Então, fica aí a dica e fica o convite para você participar também dessa atividade. Mas antes de dar prosseguimento à nossa aula de hoje, da advocacia, eu vou passar a palavra para a monitora Rayane para fazer também a sua saudação. Rayane. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da advocacia, tanto na Grécia quanto na Roma, e vamos partir para os primeiros artigos do Estatuto da OAB, assim como falaremos sobre jurisprudências. E como eu e o professor assinalamos na aula passada, prestando atenção, estudando esses slides e fazendo as atividades ao final das trilhas, vocês conseguem aqui facilmente conseguir 8 pontinhos ali na hora de fazer a prova da ordem. Então, obrigada pelo esforço, obrigada por comparecerem, eu espero que tenham uma ótima aula e já vou passar para o professor. Ok, obrigado, Rayane. Então, vamos passar aqui os slides, e aqui, antes de nós também darmos continuidade aí, aqui nosso livro que estamos seguindo, de doutrina, que é do professor Paulo Lobo. Esse livro pode ser encontrado tanto fisicamente, quanto lá na biblioteca da UFMS. Então, anote aí o nome do livro, Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB, do professor Paulo Lobo. Tá? Então, você, além dessa aula, você pode fazer a consulta diretamente ao livro e também ter esse acompanhamento a mais do conteúdo da matéria. Então, gente, inicialmente, para falarmos da origem da advocacia, é interessante nós entendermos que existe essa dicotomia entre o direito e a advocacia. O que é o direito? O direito é aquele estudo das garantias individuais e coletivas resguardadas pela Constituição. É o que você está fazendo no seu estudo. É você que está adentrando aí no 6º semestre com todas as demais matérias, com todas as matérias que são relacionadas aí aos direitos e garantias da pessoa. Então, você vai entender que o direito é uma grande área que estipula, né, estabelece quais são as condições que nós devemos buscar na sociedade com relação à pessoa, o seu direito, né, a pessoa e o seu direito na sociedade. Em relação à advocacia, nós temos aí a tutela de direitos de interesses alheios, né? Em que as pessoas que vivem na sociedade, elas valem-se desse direito para fazer entender o que a ela lhe corresponde esse direito, né? Ou seja, pela persuasão, né, em relação à questão que ela está buscando o seu direito, e também temos aí a participação da lógica, o entendimento, né, do ordenamento jurídico e do bom senso.
Então, essas duas situações, direito e advocacia, são situações inerentes que vão fazer parte da sua vida futura como advogado, como advogada. E é bom, então, que você entenda qual é a importância dela. A advocacia é uma das profissões mais antigas que nós temos da humanidade, então nós temos que buscar aí não só o entendimento, né, do seu conceito, mas também da sua historicidade. Veja lá que advogado vem do latim ad vocatus, quer dizer, aquele que foi chamado, aquele que coloca-se à disposição para atender a um caso, para resolver algum caso, para colocar aí o seu conhecimento acerca de uma lide. É uma lide que acontece no mundo fenomênico, né? Na sociedade, no mundo em que nós vivemos, e depois, quando ocorre alguma situação em que um direito, né, é ferido, a pessoa, então, ela vai buscar a reparação em relação a esse direito. Então, nós temos aí, no item 1, que a advocacia realmente teve o seu berço na Grécia, né? Com a criação do Collegium Togatorum e a diferenciação entre causídicos e advocatos, né? Aqueles que realmente tinham aí o interesse na resolução das causas, né? E também aqueles que advogavam em nome de alguém, representando aquela pessoa na sociedade. Muito interessante, porque a Grécia realmente, você tanto aqui na ética profissional, quanto na filosofia e em outras áreas temáticas, ela é realmente um grande berço, né, de desenvolvimento de direitos e também de entendimento, né, da realidade da evolução humana. Então, o advogado não é diferente. Então, é uma grande notoriedade essa profissão que se destaca com aquele que busca realmente defender as pessoas que estão com o seu direito ou com alguma situação jurídica precisando de orientação e precisando de atendimento. Depois, ela se consolida em Roma, né? Temos aí com o Código de Dragon e os Estudos de Solon, que são situações em que vai sendo desmistificado aquele direito geral para uma codificação de direitos, né? Em que a pessoa que vive numa sociedade vai ter realmente um direito específico, um direito à vida, um direito à moradia, né? O direito ao ir e vir, regrado, né? Num código. E esses estudos de Solon também representam a importância de que o próprio orador, ou o próprio, aquele que organiza a legislação, vai trazer aí algumas situações que hoje nós vamos chamar de jurisprudência, né? E naquela época nós podemos chamar de estudo de casos, em relação a esses conflitos, em relação a essas lides que, porventura, existiam na sociedade. Temos também a advocacia no Império Romano, o Corpus Iuris Civilis, né, ou Civilis, né, que representa realmente toda aquela compilação de obras que foram feitas naquela época, né, principalmente com essas aqui, o Digesto ou Pandectas, e também com aquelas chamadas de Institutas e também as Constituições Imperiais de Justiniano, tá? O Novelle. E a importância disso para a gente é o quê, gente? No entendimento dessa origem da advocacia. É que o direito ele foi sendo construído na sociedade, num primeiro momento, para regrar as situações de existência, né, de solidariedade, as situações de direito, né, entre as pessoas, e depois isso foi se consolidando em forma de códigos para que essa regra fosse uma regra geral, não só para algumas pessoas, mas para todas as pessoas que viviam naquela sociedade. Rayane, você quer complementar? Não, professor, agradeço. O senhor já foi bastante completo, excelente. E aí, então, vamos passar para o segundo slide. Nós temos aqui, veja aqui, saltando de Roma, da Grécia para o nosso país, nós percebemos que também aqui a profissão do advogado, né, a situação que nós estamos discutindo aqui, a origem da advocacia, ela também teve aí toda uma evolução, que nós estamos trazendo aqui nessa nossa aula, a questão da ditadura, em que, naquele período em que nós vivíamos cerceados de alguns direitos, houve a importância da advocacia. Por quê? Porque
porque nesse período, apesar de ter realmente alguns direitos restringidos, houve um período aí de grande recessão na seara jurídica, porque alguns direitos foram tolhidos das pessoas, foram cassados, foram retirados, né? E isso, mesmo assim, não impediu que a advocacia, que o direito pudesse manter aí as suas normas na sociedade. E qual foi a importância da advocacia, do direito, do advogado nesse período da ditadura? Eles continuaram sendo as vozes, né, da resistência, o grito da liberdade para que os direitos, né, que estavam até então presentes na sociedade não fossem suprimidos por completo. Então, veja que a atuação do advogado e depois também da própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, realmente foi sempre uma luta que busca, né, que buscou aí a restauração do Estado democrático, a restauração da democracia e a restauração das liberdades que foram retiradas durante esse período. Então, temos aqui que destacar também que a 7ª Conferência Nacional dos Advogados do Brasil, em 1978, ela ocorreu aí sob o peso da ditadura militar, porém ela não deixou, né, de trazer aí muitas discussões, muitos debates sobre os institutos jurídicos, né, sobre a importância de se manter aí esse Estado democrático, né? E aí nós temos essa ressalva, né, de que nesse período o professor Goffredo da Silva Telles Júnior pediu realmente a manutenção do Estado de Direito. Isso foi muito importante, por quê? Porque o Estado não podia retroceder, não poderíamos voltar a uma situação antes, né, de um contrato social, vamos dizer assim, que estava participando na sociedade de um equilíbrio, né, com relação aos direitos, aos deveres, ao ordenamento jurídico. Então, isso foi um marco muito importante para que, nesse período da ditadura militar, não se perdesse realmente a função do Estado e também as pessoas na vivência desse Estado com relação ao ordenamento jurídico. Temos também uma situação muito importante aí, durante esse período da ditadura, ou de quase pós-ditadura, essa chamada Lei da Anistia, de 1979, em que o falecido presidente João Batista Figueiredo concedeu o perdão aos perseguidos políticos, né? Que nesse período aí da ditadura, esse regime chamavam essas pessoas de subversivas, né? De pessoas aí que realmente não estavam de acordo com a lei, né? Não podiam fazer aí, dizer a sua voz, né? Não podiam aí exercer, infelizmente, o seu direito, enfim, muitas situações de perseguição. E isso foi muito importante, por quê? Porque com essa lei da anistia, o Brasil voltava, né, a essa possibilidade de retornar ao seu Estado democrático e também à democracia propriamente dita. E foi a partir daí que surgiu, né, se vocês veem na história, aquela luta, aquele levante, né, pelas diretas já, né, que aqui chamamos de redemocratização do Brasil, onde a população, o povo, quis realmente a volta da democracia e a volta das eleições gerais, né? A eleição para presidente, a eleição para os cargos legislativos, né? E isso realmente foi um marco muito importante nesse estudo que estamos fazendo da importância da advocacia no Brasil para o nosso país. Rayane? Então, vamos passar. Aqui, gente, vamos entrar já saindo daquele histórico, né, que nós vivenciamos em relação à advocacia, lá na Grécia, lá em Roma, lá nesse período da ditadura, para trazermos aí a importância da atividade da advocacia com relação à nossa Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Qual a importância da atividade de advocacia? Lá, no artigo 133, a Constituição diz claramente que o advogado, a advogada, é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, aqui nós temos aí o exercício do munus público do advogado, a importância dele como uma baliza, né, como um equilíbrio para a sociedade, com relação aí à dissolução de lides, à resolução de conflitos. Então, o advogado ele tem um grande papel
trabalhado aqui na Constituição de que realmente ele é aquele que traz esse equilíbrio e também a justiça para as pessoas do nosso país. Então, veja lá, sublinha aí, pessoal, anotem em seu caderno, o artigo 133, ele é um divisor de águas, né, para o advogado que aí milita, né, trabalha no dia a dia, na sua vida profissional, e que tem aí, no artigo 133, a importância do seu munus público, né, estar aí a favor da sociedade, a favor da dissolução de lides, a favor da resolução de conflitos e a favor da pacificação da sociedade quando houver aí essas situações aí de lide, de desequilíbrio do direito. Temos também, pessoal, já anote aí o Código de Ética e Disciplina, no artigo 2º, que fala que o advogado, veja lá, além desse munus público, né, que ele é indispensável aí para a administração da justiça, ele também ele é defensor do Estado democrático do direito, que é aquele Estado que defende os direitos humanos, defende as garantias fundamentais como cidadania, moralidade, justiça, paz social. Então, é importante você saber que o advogado, além de ser indispensável para a administração da justiça, ele também cumpre um dever muito importante, que é manter aí o quê? O seu ministério em relação ao seu exercício da advocacia como a consonância com essa elevada função pública, né? E com os valores que lhes são inerentes. Então, veja lá, o nosso Código de Ética nos diz que nós temos aí essa prerrogativa de buscar não só a administração da justiça, mas defender esse Estado que é o Estado democrático de direito, fazendo com que a nossa sociedade busque sempre estar em sintonia do homem, do cidadão, com a sociedade e com os direitos. Tá? Então, isso é muito importante você trazer isso para a sua vida. Né? Você que futuramente pretende advogar, né? Você, aluno, aluna do 6º semestre, você precisa saber que você vai exercer um grande papel social importante na sociedade quando você vier exercer a sua profissão. Seja em que área você for escolher, seja na área penal, civil, administrativa, tributária. Você sabe que quando você passa na OAB, independente da segunda fase que você for fazer aí, a sua segunda fase na prova de direito penal, direito trabalhista, quando você recebe, aí você faz o juramento e recebe a sua carteirinha da OAB, você pode exercer em qualquer área a sua profissão de advogado. Então, você vai trabalhar esse munus público e você vai ser esse balizador do equilíbrio da justiça na sociedade. Veja lá, a atividade privativa da advocacia é aquela em que o advogado pode realizar a prestação de uma consultoria, de uma assessoria e também de uma direção jurídica. Já já vamos voltar aqui nessas 3 situações da atividade do advogado. Aqui nós trouxemos a Lei 14.365 de 2022, recentíssima, né, desse ano ainda, que acrescentou, veja lá, pessoal, a previsão, né, de que no processo administrativo, né, vamos supor assim, num PAD, numa sindicância, o advogado ele também contribui ali com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e aos seus atos, e os seus atos constituem munus público. O que é importante disso, gente? Você ali, às vezes, não era obrigatório, né? Não é obrigatório o advogado estar acompanhando ali o seu cliente numa situação de processo administrativo. Mas quando o cliente o procura, né, ele vai estar ali, esse advogado, fazendo de todo o possível, né, para que a defesa do seu cliente, né, o princípio do contraditório e da ampla defesa se faça valer naquele processo administrativo. Isso é muito interessante porque aí o seu cliente vai ter todo o apoio, toda a assessoria, toda a participação, né, toda a orientação para que ele possa ali ter um processo administrativo bem assim legal, escorreito, né, equilibrado, né, porque ali ele pode, numa situação ali de processo administrativo, perder o seu cargo, né, o seu emprego, perder algum direito, sofrer alguma suspensão, né, realmente sofrer ali alguma situação dentro daquilo que ele fez, né, restringindo o seu direito em relação à sua vida profissional. Então, o advogado ali, ele vai contribuir, né, para que esse processo administrativo seja o mais justo possível
na apuração dos fatos, tá? Muito interessante aí esse acréscimo, né? E aí as pessoas realmente têm que buscar, dentro do seu direito, né, num processo administrativo, se fazer valer por atendimento de um advogado, né? O advogado é aquele que acompanha, aquele que contribui para que aquela apuração seja a mais justa possível, a mais transparente possível. Rayane, quer colaborar? Sim, professor. Só acrescentar também que essa lei desse ano, na verdade, mês retrasado desse ano, ela também permitiu que ao advogado coubesse contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas. Como é um artigo muito recente, ambas as alterações na contribuição do advogado nos processos administrativos e na contribuição dos advogados no processo legislativo, é muito provável que seja cobrado isso em prova, na hora de fazer a OAB, e ainda é de suma importância porque os legisladores nem sempre têm o conhecimento prático que os advogados têm, né, de estarem sempre convivendo com a sua carreira. E a teoria sempre é bonita, né? Nossa Constituição é linda, o Estatuto da Advocacia é lindo. A prática, às vezes, nem sempre é possível fazer da forma como foi escrito. Então, a contribuição do advogado no processo legislativo é essencial para que ele possa ter um efeito prático mais abrangente, melhor, mais eficaz. E aqui veja-se que essa parte, ela coube ao artigo 2º-A do Estatuto da OAB, que é bom vocês olharem lá depois, darem uma lida nesses primeiros 5 artigos, são essenciais. Só isso, professor. Muito obrigado, grande colaboração, porque, de fato, o advogado é aquele que conhece, é aquele que tem o estudo, aquele que realmente se preparou. Então, quando ele é chamado para acompanhar o seu cliente no processo administrativo, quando ele é chamado para contribuir com o processo legislativo ou com a elaboração de normas, ele realmente é aquela pessoa que tem condições de estar exercendo aí uma contribuição efetiva, concreta, real, para a participação, né, das nossas leis e para a defesa das pessoas que a ele são solicitadas. Muito obrigado. Veja lá, a Lei 8.906/94, esse artigo 2º-A já deve estar lá também, porque ele foi alterado agora recentemente, como muito bem falou a Rayane. Vamos para frente. Temos aqui, pessoal, essa interpretação, como eu falei para você, lá do artigo 133 da Constituição Federal, que é interpretação extensiva, e que fala do munus público, né, do advogado. Esse munus público ele é proveniente desse artigo 133, que fala: o que é o munus público? É a essencialidade da advocacia, né? Deve ser entendida no âmbito social, levando em consideração que o advogado também, veja lá, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e das garantias fundamentais. Então, isso é muito importante. A função do advogado não é só estar atendendo ali o seu cliente, né? Estar resolvendo esses conflitos, mas também de defender o Estado democrático, que é a democracia na sociedade, os direitos que estão ali presentes na Constituição, os direitos humanos, né? Que é outro capítulo, né? Muito importante na nossa vida do homem, do cidadão, e também as próprias garantias fundamentais, aquelas previstas ali no artigo 5º e outras, né, que estão espalhadas pela nossa Constituição. Então, realmente, entendemos isso, entendemos a importância desse munus público, é dizer que nós realmente temos aí um grande papel, né, o advogado tem um grande papel na sociedade. Traz também essa informação, pessoal, anote aí, que no Código de Ética e Disciplina, o artigo 3º diz: o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades, né, para o encontro de soluções justas, e que a lei é um instrumento para garantir, veja lá, pessoal, a igualdade de todos, né? Então, isso está lá no nosso Código de Ética e Disciplina, que o advogado, com esse munus público, ele tem essa consciência, né, de que ele está ali para ajudar a ajustar os desequilíbrios, né, ajustar as desigualdades que, porventura, estejam ocorrendo na sociedade. E isso, se ele busca a resolução desses conflitos, ele vai buscar também na própria lei,
né, para fazer restaurar esse direito e equilibrar a nossa sociedade. Então, aqui já trazemos para você, pegue ali a Lei 8.906, de 94, que traz aí o Estatuto da Advocacia. O que fala ali, pessoal, no artigo 1º? São atividades privativas de advogado, do advogado, da advogada, somente deles, de mais ninguém. Ninguém mais pode exercer essas atividades, a não ser o advogado, aquele que passou no exame da ordem, prestou o juramento, recebeu a sua carteirinha. Haja visto aqui, veja lá, quando você terminar a sua faculdade, preste atenção, você ainda não é advogado, você é apenas bacharel. Mas e agora, como é que eu vou ser advogado? Você vai ter que prestar o exame da ordem, passar nas 2 fases e depois você, sim, sendo aprovado, você vai marcar uma data lá na OAB para fazer o seu juramento, uma solenidade para receber sua carteirinha, e aí sim você vai praticar essas atividades privativas do advogado. O inciso 1º fala o seguinte: a postulação, né, a órgão do Poder Judiciário, né, e aos juizados especiais, quer dizer, o advogado vai poder entrar com processo para o seu cliente, né, na justiça comum, na justiça criminal, na justiça trabalhista, em ambas as instâncias, 1º grau, 2º grau, lá no STF, no STJ, né, ele sempre vai estar munido aí da procuração, né, para fazer aí o processo para o seu cliente. E também, né, para os juizados especiais, o juizado especial civil, criminal, né, o juizado especial lá na defesa do consumidor. Então, realmente, o advogado é ele que tem essa prerrogativa e essa atividade privativa, né, porque ele é o profissional que tem aí todo esse preparo, né, para realizar a ação. Aí, pessoal, o inciso 2º, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas também é privativa do advogado. É ele que tem o preparo para estar dando aí as orientações, para estar acompanhando as ações e também para estar direcionando, né, alguma faculdade, alguma atividade aí dentro da seara jurídica, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer um estudo mais sobre isso. E veja lá no parágrafo 1º, não inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância do tribunal. Quer dizer, aí não precisa só o advogado, né? Pode ser uma pessoa comum, né? O próprio preso, a própria pessoa, o próprio parente, enfim, uma pessoa que tenha um mínimo de conhecimento e não precisa ser só advogado. Tá? Por quê? Porque realmente o habeas corpus é um direito constitucional, né, da pessoa, né, de liberdade de ir e vir. Ela não pode ter essa liberdade constrangida. E se, porventura, tiver essa liberdade constrangida, ela não precisa só de um advogado, ela precisa de uma pessoa que tenha o conhecimento, ela mesma, né, e possa impetrar aí esse habeas corpus em qualquer tribunal, né, em qualquer instância, tudo bem? Fique isso bem claro. No parágrafo 2º, pessoal, os atos e contratos, presta atenção, isso aqui é muito importante, atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, né, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Então, alguém que vai abrir uma empresa, né, tem que ir lá na junta comercial, tem que fazer lá o ato, né, o contrato administrativo, né, ela tem que pedir para que um advogado leia, né, aquele documento, ver se está tudo de acordo, está tudo conforme a lei, e ele vai vistar aquele documento, né, e bater o seu carimbo com a sua OAB. Então, com isso, ele está dando garantida que aquele documento ali, né, que aquele contrato ali daquela empresa, daquela firma, daquela OCIP, daquela ONG, enfim, ela realmente está dentro da legalidade, dentro da lei, porque o advogado leu o documento, vistou o documento em todas as folhas e lá no final ele bateu o seu carimbo com a sua OAB e assinou. Falou, está de acordo, é um contrato legal. Então, isso é muito importante. Existe, infelizmente, situações em que o advogado vai dar uma olhadinha, né, e assina e acabou e cobra um valor irrisório. Cuidado, né? Isso é uma situação realmente extremamente equivocada. O advogado não pode utilizar-se dessa situação, desse expediente, né, para colocar um ato importante como esse, né, como se fosse um ato de segunda categoria, né, vamos dizer assim, né, que ele não tem aquela atenção devida, que ele não tenha lido, né, o contrato propriamente dito, e isso realmente é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você fizer ou tiver que
ou quando você for contratado para fazer esse tipo de atividade, né? Você tem que cobrar um valor específico, mas sim ler com toda a cautela, com todo o cuidado esse contrato, e depois você vai dar aí o seu carimbo, a sua assinatura, e isso realmente te vincula àquele contrato ali. Você deu orientação, você disse que está ok, que está correto, então, portanto, você tem que estar consciente de que aquele seu ok realmente dá um norte de que aquele documento é legal. Assim como se você achar que não está dentro, né, você não assine, né? Você não assine, não bata o carimbo, não dê o visto, né? Deixa passar o que a empresa arrume, né? Aquelas situações que não estejam conforme a lei, ou que você não se sinta bem, você não assine. Então, uma situação bem interessante desse parágrafo 2º. E também ali, pessoal, o parágrafo 3º fala o seguinte, o parágrafo 3º, é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Claro, não posso ter lá no meu escritório eu e mais, não sei, um alfaiate, né? Eu e mais alguma outra profissão lá, que um cabeleireiro, né? Eu tenho lá minha advocacia, mas o cabelo não pode, gente. A atividade de advocacia ela não pode ser exercida em conjunto com outra. Você vai abrir o seu escritório lá, você vai abrir com 2, 3 colegas só, escritório de advocacia. Pode ser na sua casa, pode ser num prédio comercial, né? Pode ser num edifício comercial que você queira, mas não pode, gente, ter outra, é proibida, é vedada, outra atividade que não seja aquela da advocacia. Então, veja lá, que é interessante você perceber, aqui do lado também, destacar que o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 1º foi objeto de uma ação, né, de uma ADI, a 1127, que tirou aquela expressão ali, qualquer, né, qualquer, após ser declarada inconstitucional. E a redação anterior era assim, a postulação a qualquer órgão. Isso foi tirado, né? Esse termo foi declarado inconstitucional, né? O Supremo Tribunal entendeu inconstitucional, né? Por quê? Porque realmente impor aí a presença de advogado em toda e qualquer manifestação, né, do Poder Judiciário vai de encontro, vai contra, né, com o regramento constitucional, considerando que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Então, mas fora isso, a sua presença ela pode ser dispensada em alguns outros atos jurisdicionais, tá? Então, leia bastante esse artigo 1º, que ele tem várias situações e informações que regram, né, a atividade privativa do advogado. Rayane? Então, vamos para frente. Veja lá, pessoal, o que é uma atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica? Elas não estão associadas à função desempenhada, veja lá, em relação ao processo, né? Ao processo que corre lá no fórum, ao processo judicial, mas sim decorrente de uma prática extrajudicial, que está intimamente ligada aí a um dos deveres do advogado, que é prevenir a instauração de litígios sempre que possível. Então, a ideia é essa. Se não tem condições de fazer algum acordo, né, não tem condições de fazer uma arbitragem, uma mediação, né, então aí sim o advogado ele vai ter que entrar, né, com o processo em favor do seu cliente. Né? Mas se porventura ele pudesse prevenir, né, fazer realmente uma situação de conciliação, né, com a parte adversa antes, né, de entrar com um processo judicial, então isso realmente é muito bem-vindo. Isso está previsto ali no artigo 2º, inciso 6º, tá, do Código de Ética e Disciplina. Então, o nosso doutrinador aqui, o Paulo Lobo, ele diferencia esses atos, aí, esses termos trazidos pela legislação. E que ele fala em relação à assessoria, pessoal? Ele fala que a assessoria jurídica, veja lá, é espécie do gênero advocacia extrajudicial, aquela que não está no fórum, privada ou pública, né, que perfaz auxiliando quem deva tomar decisões, realizar atos, participar de situações com efeitos jurídicos, tá? Reunindo dados e informações de natureza jurídica, sem exercício formal de consultoria, tá? Se o assessor proferir parecer, né, conjuga, então, aí, atividade de assessoria em sentido estrito, ok? Seria um parecer sobre um caso específico que ele é solicitado, né? Porque às vezes ele é um expert numa área, vamos supor que ele é um expert na área de direito do consumidor. Né? Então, alguém pede para ele um parecer sobre uma situação que ocorreu aí, sobre um dado, sobre um caso, né? Aí, se ele fizer esse parecer, então ele está
trazendo aí o serviço de consultoria. E, por fim, o que é a direção jurídica, pessoal? Tem um significado ali, ó, de administrar, gerir, coordenar, definir diretrizes de serviços jurídicos, né? Tá? Onde que isso acontece, né? Acontece isso dentro de uma universidade, né? Dentro de uma assessoria jurídica de uma empresa, né? Isso acontece dentro de uma situação aí de estágio, né? Dentro das faculdades, tá? Ali, ó, para os dirigentes jurídicos é essencial a atividade fim, né, de gestão de serviço jurídico, né? Enquanto são complementares às atividades de assessoria. Então, a atividade fim é só direção jurídica, a atividade meio, né, são as atividades aí de assessoria, de consultoria jurídica, tá? Que podem ou não ser por ele exercida. Então, preste atenção, são 3 situações diferentes. A assessoria jurídica, né, quando o advogado vai lá, extrajudicialmente dá ali uma orientação, faz ali uma finalização, né, de um acordo, né, e depois ele faz essa orientação com relação ao seu cliente. Com relação ao parecer, ele dá ali, né, um voto, né, ele faz ali um trabalho, né, em que ele vai dizer sobre um determinado assunto, né, isso é a consultoria. A direção jurídica vai estar gerindo aí, dentro de uma atividade fim, o desenvolvimento aí de uma orientação, né, dentro aí de uma faculdade, dentro aí de um condomínio, né, ou dentro aí, vamos dizer, de um comércio, né? Então, isso é bem interessante que você saiba que há essa diferenciação. Os atos de advocacia de quem exerce, ó, direção jurídica, ó, são presumidos sem necessidade de comprovação específica, né? Então, é interessante que tem ali o professor, né, ou aquele que está gerindo ali a direção jurídica, que seja uma pessoa formada na área, né? Mesmo que ele esteja aí, vamos por dentro de uma empresa de administração, mesmo que ele esteja aí numa empresa aí que esteja falando sobre a questão de marketing, né? Então, é interessante que a direção jurídica, né, a pessoa tem que ter realmente aí uma possibilidade de orientação voltada para a área, mas que ela tenha realmente aí uma formação que possibilite essa orientação. Aqui embaixo, pessoal, a Lei 14.365, de 2022, acrescentou que, presta atenção, a previsão de que as atividades de consultoria e assessorias jurídicas podem ser exercidas, que é interessante, pessoal, de modo verbal ou por escrito. É interessante você fixar por escrito, porque aquilo que não está verbalmente, né, aquilo que não está escrito, muitas vezes a pessoa pode dizer que não existe, né? Então, faça alguma situação de acordo escrito, né? A critério do advogado e do cliente, e independe de outorga, de mandato ou de formalização por contratos de honorários. É bem interessante essa situação aqui, pessoal, esteja atento, porque tudo tem que ser fechado, no meu ponto de vista, né, com relação à orientação, com relação à assessoria, né, e também à direção jurídica, com relação aos contratos, de uma forma que fique claro o que o advogado, naquela assessoria, naquele parecer, o que ele vai ganhar, né, com relação ao seu estudo, à sua intelectualidade. Isso é bem interessante que você veja que, apesar de estar prevista, né, que pode ser verbal, né, pode ser por escrito, que você faça por escrito. E que depois você fale para o seu cliente, né, o que você vai pedir, né, de ganho disso, quais serão os seus honorários, né, para que isso fique tudo claro, tudo assim transparente ao exercer a atividade que você vai fazer em prol daquela pessoa, em prol daquele cliente, ou em prol daquela situação específica de direção jurídica, né? Quanto que você vai receber, quanto que você vai ganhar, tá? Porque realmente é um trabalho, né, do profissional, é um trabalho que exige uma intelectualidade, é um trabalho que exige um preparo, ok? Está previsto ali no artigo 5º, no parágrafo 4º do Estatuto. Ayane? Não, professor, obrigada, tá perfeito. Ok, então ali, pessoal, continuando em caráter extrajudicial, temos a necessidade de visto, que eu falei para vocês, lembra ali? Se você vai ver um contrato, né? Alguém te pede, vou fazer o meu contrato lá, né, lá na parte de celebração lá do cartório, né? Ou lá tem um setor específico agora que eu não me recordo, que você vai lá fazer o seu contrato, na junta comercial, né? E aí eu queria que você desse uma olhadinha, né? Você não vai dar só uma olhadinha, você vai ter que ler o contrato, você vai ter que vistar o contrato. Aí você vai ter que bater o seu carimbo.
Então, temos a necessidade de visto do advogado para que seja admitido a registro atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Então, não é um simples olhar, né? Você vai ter que ler, você vai ter que vistar todas as folhas desse contrato e você vai ter que assinar no final, lá batendo o seu carimbo com a sua OAB. Então, é um ato muito importante que diz ali que você realmente foi o responsável, né, por verificar aquele documento, aquele contrato, se ele está correto, se ele está legal, se não está com cláusulas leoninas e assim por diante, entendeu? É bem interessante se você prestar atenção nisso. Com relação à jurisprudência, nós temos aí a DI, né, 1194 do STF, que fala assim, ó, a obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas não ofende os princípios constitucionais de isonomia e da liberdade associativa. Quer dizer, você pode deixar esse documento sem a assinatura do advogado? Não. Você tem que deixar realmente claro ali que a pessoa que vai ler esse ato, esse contrato, ele vai estar sendo responsável por aquelas cláusulas que estão ali presentes. Isso ali, como diz o STF, não ofende o princípio constitucional da isonomia e da liberdade associativa. Ok? Um lembrete, pessoal. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do nosso estatuto, não se inclui na atividade privativa de advogado a impetração de habeas corpus. Já expliquei para vocês, não precisa do advogado, né? Qualquer pessoa, inclusive a pessoa que está sendo constrangida na sua liberdade, ela mesma pode fazer o habeas corpus, porque é um direito constitucional, tá? Em qualquer instância ou tribunal. Tá? Enquanto suspenso, o advogado não poderá exercer nenhum ato privativo. Claro, se ele recebeu alguma situação de penalidade, suspensão, ele não pode exercer, ele não é advogado. Ele é advogado, mas está suspenso da sua ação, da sua atividade. Então, ele não pode. Se ele precisar de alguma situação aí para a justiça, alguma situação que ele precise entrar com uma ação, ele vai ter que contratar um outro colega. Tudo bem? Ali, pessoal, lembre-se que a legitimidade para impetrar o habeas corpus, o HC, é universal, né? Ou seja, pode ser impetrado, como bem falamos aqui, por qualquer pessoa, tá bom? Do efetivo exercício da advocacia, pessoal, considera-se efetivo o exercício da advocacia, né? A participação anual mínima de 5 atos privativos. Claro, isso aqui é para comprovar, para aquele advogado que futuramente quer prestar serviço público, né? Prestar concurso, ele realmente tem que comprovar que ele teve, no mínimo, aí, 5 ações, né? Que ele entrou, né? Ou na instância primária, na instância secundária, né? Então, isso é interessante, porque ele vai lá no fórum e pega essa situação que ele está advogado, né? Em tantas e tantas causas, em tantas e tantas ações, tá? Sabemos que isso realmente é importante para comprovar a atividade profissional, o exercício profissional que ele executa. Veja lá, sendo que a comprovação ocorrerá mediante certidão expedida por cartórios, né? Ou secretaria judiciária, ele pode ir lá no cartório e pedir isso, né? Cópia autenticada de atos privativos e certidão expedida pelo órgão público na qual, né, o advogado exerce a função privativa do seu ofício, né? Indicando os atos praticados. Então, essa é uma forma que você vai comprovar aí como é que você está exercendo, de fato, né, a advocacia. Rayane? Sim, professor. Aqui, só fazendo 2 considerações, quanto a esse lembrete de que o habeas corpus ele tem legitimidade universal, é interessante dizer, algo que eu já ouvi professores comentando, que o habeas corpus ele pode ser impetrado por um preso no papel higiênico com sangue. Ele não tem forma, ele não tem uma pessoa específica e ele pode ser de qualquer lugar, a qualquer lugar. Inclusive, tem um caso recente do STF que o preso enviou uma carta ao STF informando, né, o que aconteceu no processo dele. Basicamente, era um habeas corpus, embora o preso nem porque escreveu assim, mas entendeu-se como. E aí o STF reanalisou o caso e inocentou ele. E ainda quanto ao efetivo exercício da advocacia, é importante vocês saberem aqui o seu método de comprovação, porque isso será cobrado em concursos. Então, é importante ter em mente, né? Geralmente os concursos pedem 3 anos desse efetivo exercício,
e eles são comprovados conforme o professor Valor, por cartórios ou secretarias judiciais. Cópia autenticada desses atos privativos, né, um contrato de consultoria, um parecer jurídico e a certidão expedida pelo órgão público. Só isso mesmo. Obrigado, Rayane. Vamos dar prosseguimento. Atenção, ó, o estagiário de advocacia, né, aquele que está lá exercendo o seu papel, se regularmente inscrito, né, na OAB, poderá praticar atos privativos de advogado se acompanhado desse advogado, né, e também sob a responsabilidade dele, tá? Veja que está onde previsto? No nosso regimento geral. Daí já chamo a atenção para vocês, ó, existe o nosso estatuto, a Lei 8.906/94, existe esse aqui, o nosso regimento, tá? E existe o nosso Código de Ética e Disciplina. Então, são 3 legislações distintas em que você precisa ler para você, ao saber o que diz essas 3 legislações, você se preparar para o exame da ordem, ok? O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro, pessoal, e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB, ali conforme já o nosso artigo 3º do nosso estatuto, tá? A Lei 14.039, né, de 2020, incluiu o artigo 3º-A, né, que estabelece, ó, que os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos, singulares, né, quando comprovada a sua notória especialização nos termos da lei. O que é isso, pessoal? O que é essa notória especialização? Considera-se notória especialização, ó, aquele profissional ou aquelas sociedades de advogado cujo conceito no campo de sua especialidade, por exemplo, um escritório trabalhista ou um escritório tributarista, né, decorrente de seu desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, né, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita, ó, inferir, né, que o trabalho desse profissional, desse escritório, é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, isso é interessante que você coloca essa orientação de quem é que tem realmente essa notória especialização, a quem que você pode recorrer, a quem tem essa notória especialização. Aquele, de fato, que é o expert no assunto, né? Aquele escritório, aquele advogado, aquele profissional. Bem? No artigo 4º, pessoal, são nulos os atos privativos de advogados, ó, presta atenção, praticados por pessoa não inscrita. Claro, se a pessoa não está inscrita, ela não é advogado, ela não é advogada. Inclusive, ela está incorrendo no exercício ilegal da profissão, né? Então, o ato que ela pratica, por não ser advogada, advogado, são atos nulos, tá? Sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas. Veja lá o parágrafo único, pessoal. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, quer dizer, aquele que sofreu, né, uma sanção, uma penalidade, tá? No âmbito do impedimento, suspenso, licenciado, até o licenciado, hein, que é o meu caso, né? Eu sou um advogado licenciado, por quê? Porque eu sou um professor com dedicação exclusiva. No momento que eu tomei posse no meu concurso, que era 40 horas DE, né? Quando eu tomei posse lá, eu já fui orientado antes de tomar posse, eu que tinha os meus clientes, eu que trabalhava no escritório profissional, né, com colegas, eu subestabeleci todos os meus processos. E aí eu tomei posse, e aí sim, eu me dedico, né, no meu regime de trabalho, 40 horas DE, e não tenho escritório advocatício. Por quê? Porque eu realmente optei. Eu poderia ser 40 horas DE, poderia ser só 40 horas, ou eu posso ser 20 horas. Se eu for 20 horas ou 40 horas, eu posso advogar. Agora, não. Eu sou 40 horas com dedicação exclusiva. Então, realmente, eu não posso advogar. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na OAB e solicitei meu licenciamento. Por quê? Porque se eu sou só da Universidade Federal, eu não posso, né, ficar aí exercendo outra atividade que não esteja aqui compatível com o meu exercício do meu cargo aqui no FMS. Então, veja lá. São nulos os atos praticados por advogado impedido, aquele que sofreu lá uma sanção, né? O suspenso, né?
o licenciado, ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Quer dizer, aquele advogado aí que passou por concurso para juiz, né? Então, ele não pode mais, né, ser advogado, ele vai ser magistrado. Tudo bem? Então, é bem interessante você saber que é ato nulo daquela pessoa que não é pertencente ao quadro da OAB. É ato nulo e essa pessoa, além de incorrer nessa nulidade desses atos, ela pode sofrer sanções cíveis, penais, administrativas, né, porque ela está exercendo ilegalmente a profissão. Temos aí o artigo 5º, pessoal, que fala assim: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Né? Tem o mandato e tem o mandado. Né? O mandado é eleitoral, né? E o mandato é aquele que ele recebe por procuração. Então, o que acontece? O advogado está trabalhando, né, para o seu cliente, né, no fórum, na instância primária, secundária, em qualquer instância, ele tem que ter realmente a procuração. Veja lá no parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração. Urgência. E ele tem que apresentar essa procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15. Então, até 30 dias aí, ele pode falar, mas é urgente, né? A pessoa está lá, sofreu um acidente, a pessoa está viajando, a pessoa, enfim, não está podendo passar agora a procuração. Então, ele pode, admitindo essa urgência, né, adentrar lá para tirar cópia, para verificar o processo, depois ele tem que juntar, caso realmente ele seja o advogado efetivado daquele cliente. Parágrafo 2º, a procuração para o foro, para o foro, né, em geral, habilita o advogado a quê, gente? A praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Então, é bem interessante você saber que quando o advogado recebe a procuração, ali, o cliente passa para ele algumas situações que ele pode atuar, né? Pode fazer a situação lá com o cliente, né? Acompanhamento lá do processo, pode fazer lá acordo, né? Pode receber, né? Pode fazer atos realmente relacionados ao processo, mas veja lá, essas situações têm que estar previstas lá com relação ao processo X, ou se ele vai entrar com uma ação com relação à empresa tal, né? E esses que exigem poderes especiais, de repente, são aqueles poderes que o advogado tem que receber para entrar em determinado processo, porque às vezes o processo pode estar em segredo de justiça. Então, realmente, a procuração geralmente era passada com cláusula geral, né? Mas, se porventura houver necessidade, tem que especificar quais são esses poderes que estão sendo passados para o advogado. Parágrafo 3º, pessoal. O advogado que renunciar ao mandato, veja lá, me desentendi com o cliente, né? Estava lá, de repente, numa situação lá futura, que vai acontecer numa audiência, houve um desacordo ali, e o advogado não quer mais, né? Ou vice-versa. O cliente perdeu a confiança no advogado, ele não quer mais aquele advogado. Ambos, né, podem aí, no caso, o advogado renunciar ao mandato, e no caso do cliente, o cliente pode revogar a procuração. Mas vamos lá. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar, o advogado, ao mandato, continuará, presta atenção, gente, por mais 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o seu cliente, né, o mandante, salvo se antes desse prazo, né, se antes dos 10 dias, ele for substituído, né? Então, por enquanto, ele passou lá, fez uma renúncia, né, ou via correio ou via cartório, né, para o seu cliente, ele sabe que ele tem 10 dias para continuar ali. A não ser que antes desses 10 dias, o próprio cliente já colocou um outro advogado substituto, né, e aí ele vai realmente estar livre aí desses 10 dias. Mas, a princípio, a regra é essa. Se o advogado renunciar ao mandato, ele tem que estar ali ainda 10 dias acompanhando, né, todo aquele processo, até que o novo advogado que vai substituí-lo, né, esteja ali dentro do processo para acompanhar aquela causa ali, ok? E, por outro lado, o cliente, né, que quiser também, que se desentendeu, que perdeu a confiança, que está vindo com o advogado na transparência, que houve uma situação, enfim, que realmente ele se desentendeu, o próprio cliente também pode pedir a revogação do mandato.
né, ali que ele fez para o advogado da procuração. Ele vai lá no cartório, manda uma carta, né, com a R, enfim, depois junta no processo e aí ele vai poder passar a procuração para outro advogado. Rayane? Nada, professor. Então, vamos para frente. Oh, terminamos, pessoal. Nossa, que aula maravilhosa, Rayane. Muito feliz aí com a sua participação, com as suas contribuições. Vou pedir para vocês assistirem, né, com bastante atenção essa aula da advocacia, da atividade profissional, do lado, né, com, se possível, aí, o nosso autor, né, o livro de cabeceira do Paulo Lobo, do lado de você, a nossa legislação, a Lei 8.906/94, o nosso regulamento e o nosso Código de Ética. Dessa forma, assistindo a videoaula com essa legislação e o Paulo Lobo, você vai estar realmente angariando um grande enriquecimento do conhecimento para com a matéria e se preparando para o final do mês fazer a atividade avaliativa. Então, eu vou tirar aqui a apresentação, Rayane, e pedir para que realmente os alunos aí assistam a videoaula dessa segunda semana e se preparem para fazer a atividade respectiva no final do mês e qualquer situação já temos aí o nosso grupo de WhatsApp funcionando, temos aí os nossos e-mails funcionando e teremos no final do mês a nossa aula, que será uma aula síncrona para você vir, participar conosco, tirar aí ainda alguma situação de dúvidas e questionamentos se tiver. Antes de fazer o encerramento, quero agradecer a sua presença, dizer que é muito importante acompanhar semanalmente essa trilha da aprendizagem para você poder receber a sua presença. Muito obrigado, até a próxima aula, Rayane, para fazer a sua finalização também. Obrigada também pela presença, tenham ótimos estudos, até a próxima semana. Tchau, tchau. Ok, tchau, pessoal, abraço.